Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar as bactérias. Bom, falando de bactérias, primeira pergunta: a que reino pertence as bactérias? As bactérias, elas pertencem ao reino Monera. Mas quando eu falo de reino Monera, a gente vai entender que o reino Monera está dividido em dois domínios. Quais são os dois domínios? O domínio bactéria, que esse domínio vai englobar as bactérias e as cianobactérias. E o domínio árquea, que são aqueles organismos que vivem em condições extremas, como frio intenso ou calor excessivo. Ou seja, o grupo árquea, ou domínio árquea, vive em condições inóspitas. Bom, vamos começar falando das bactérias. As bactérias são unicelulares, ou seja, são formadas por uma única célula. Então, quando você pega ali a bactéria que causa a tuberculose ou a pneumonia, a leptospirose, se for fazer uma análise, vamos perceber que eles só apresentam uma célula. São decompositores, ou seja, as bactérias elas fazem a reciclagem da matéria. Se uma folha cai de uma árvore, por exemplo, essa folha ela vai apodrecer. E quem vai fazer essa decomposição são as bactérias e os fungos. Ok? Próxima característica. São procariontes. Então, o que é um ser procarionte? É o ser que não tem o envoltório do núcleo. O núcleo ele tem um envoltório chamado de carioteca. E essa estrutura está ausente nos seres procariontes. Inclusive, uma das características do reino Monera é ser procarionte. Tanto o domínio bactéria quanto o domínio árquea são procariontes. Aqui a gente pode perceber uma bactéria. E aí, fazendo uma análise, olha só o material genético dela aqui, ó, o DNA. Mas você não percebe a carioteca, que envolve o material genético, porque não tem. Então, se não tem nenhum carioteca, o material genético da bactéria fica disperso. E, geralmente, ele vai ficar em uma região chamada de nucleóide. Então, o nucleóide é a região onde nós encontramos o material genético da bactéria, que nesse caso é um DNA, e o DNA circular. O DNA da bactéria é circular. São fermentadores, ou seja, as bactérias elas realizam a fermentação, produzindo um ácido. Por exemplo, a fermentação lática produz o ácido lático. A fermentação alcoólica produz o álcool. Mas no caso das bactérias, especificamente, eles fazem aqui a fermentação lática, que é muito comum nas bactérias, cujo produto é o ácido lático. Essa fermentação pode ser usada para produzir o iogurte, a coalhada, que é muito comum, né? Esta fermentação. Inclusive, essas bactérias também realizam fermentação no nosso dente. Pessoas que quando comem açúcar, fica resto de açúcar, né, entre os dentes. Aí a bactéria vai lá, fermenta, produz o ácido lático, que corrói o esmalte do dente, surgindo a cárie dentária. Daí a importância de fazer a sua escovação. Aqui a gente pode perceber o iogurte. Aqui você tem iogurte com lactobacilos, porque as bactérias funcionam também como probióticos, ou seja, elas estão no teu corpo, lá no teu intestino, e lá no intestino elas estão fazendo uma coisa boa para ti, porque elas fazem uma competição com bactérias possivelmente ruins para o teu corpo. Então, se você ingerir uma bactéria patogênica, a tua bactéria boa vai competir com a ruim, ajudando o teu organismo. Sempre nós temos que ter mais bactérias boas, muitas, porque o teu intestino vai funcionar
bacana, de forma adequada. Simbiótica. Simbiótica é quando a bactéria ela vive com outro ser. E as bactérias podem viver com outros seres, como o ser humano. Eu tenho bactérias convivendo com a gente, nessa simbiose, um ajudando o outro. Eu tenho bactérias nas raízes de plantas, como, por exemplo, as leguminosas, onde eu tenho bactérias nas suas raízes. Como você vê nessa imagem, ali, ó, cada nódulo cada nódulo desse, são um grupamento de bactérias que ali estão ajudando a captar o nitrogênio. Então, essas bactérias elas fixam o nitrogênio, ajudando a leguminosa, que é essa planta, como o feijão, por exemplo, que é uma leguminosa. Em contrapartida, a leguminosa ajuda a bactéria, dando alimento para ela, como a glicose. E as bactérias causam doenças. Nós sabemos disso, que são as bacterioses, como a tuberculose, a pneumonia, a sífilis, a gonorreia, e uma série de doenças que nós temos que são doenças causadas por bactérias. E a melhor forma de destruir a bactéria é através dos antibióticos. Claro que nós também temos vacinas. Então, uma das formas mais eficazes é prevenir essas doenças pela vacina. Mas tem doenças que não têm vacinas, e aí você usa o antibiótico. Aqui nós temos uma doença clássica causada por bactérias, que é a hanseníase, que é a bactéria que ela fica ali no nervo periférico e surge essas manchas. Nessa mancha, a pessoa não sente nem dor, nem frio e nem calor, que é característico da hanseníase. Agora, como é a estrutura de uma bactéria? A bactéria tem aqui as fímbrias, que são esses prolongamentos que têm como função fixar, a fixação. Também eu tenho fímbrias, né, que vão ajudar ali, né, a bactéria a tipo que escapar de alguns compostos que venham a agredir a bactéria. É interessante que essa cápsula também protege a bactéria de agressão. Então a cápsula ali tem como proteção. Assim como a parede também protege a bactéria contra algum agente agressor, tipo uma medicação, um antibiótico. A bactéria tem aqui o plasmídio. Os plasmídios são pedaços de DNA que conferem à bactéria resistência, como resistência a alguns antibióticos. Você tem aqui a membrana plasmática, que é lipoproteica, e essa membrana seleciona o que entra e o que sai na bactéria. Como eu falei da composição da membrana, a composição da parede é peptídeo glicano. Uma das formas de destruir uma bactéria é você destruir a parede. E o antibiótico consegue destruir a parede. E quando ele destrói a parede, o seu alvo principal é o ribossomo. Porque se eu conseguir destruir o ribossomo, conseguimos eliminar a bactéria. Porque o ribossomo produz proteína para a bactéria. Então, a maioria dos antibióticos, o alvo principal é destruir o ribossomo da bactéria. O citoplasma é a região onde ocorrem as reações químicas da bactéria. Toda a região interna aí é o citoplasma. O mesossomo é essa invaginação que está associada com a respiração. O nucleoide é a região onde encontramos o material genético da bactéria. E o material genético da bactéria é o DNA e ele é circular. E o seu flagelo ajuda na sua locomoção. Então, esta é a estrutura de uma célula bacteriana, uma célula unicelular. Analisando o tamanho da bactéria, você vai ver que ela está aqui mais ou menos nessa região. Então, a bactéria tem aqui um tamanho médio de 1 micrômetro, mas variando aqui de 10 nanômetro a 10 micrômetro, muito pequeno, de tal forma que você só consegue visualizar com a ajuda do microscópio. Aqui, fazendo uma comparação de uma bactéria gram-negativa por uma gram-positiva, vamos perceber que a gram-positiva ela tem a membrana plasmática e a parede celular.
duas camadas, membrana e parede. E a parede é formada de peptidoglicano. Isso explicando basicamente para vocês. Já a gram-negativa, ela vai ter a membrana, a parede celular de peptidoglicano e vai ter uma estrutura extra, uma membrana externa, que é formada de lipopolissacarídeo. Então, essa membrana externa é formada de lipopolissacarídeo. Então, perceba que a gram-negativa tem uma camada extra, que é de lipopolissacarídeo. Comparando as duas, vocês vão perceber que a gram-positiva ela tem uma camada mais grossa, mais espessa de peptidoglicano, enquanto que a gram-negativa tem uma camada mais fina, mas em compensação, a gram-negativa tem uma camada extra formada de outra substância, que é o lipopolissacarídeo. Aqui nesse slide eu quero te apresentar que as bactérias elas estão classificadas em autótrofas ou heterótrofas. A autótrofa é aquela bactéria que produz o próprio alimento e heterótrofa é aquela que não produz o próprio alimento. A autótrofa pode ser fotossintetizante, ou seja, eu tenho bactérias que conseguem fazer a fotossíntese, mas elas fazem fotossíntese porque ela tem uma clorofila especial, que é chamada clorofila bacteriana. E aí essa clorofila bacteriana consegue absorver energia do sol, contribuindo para que esta bactéria possa produzir o seu próprio alimento. Já a quimiossíntese, ela faz do próprio alimento, mas a energia não vem do sol. Ela vem da oxidação de compostos químicos, como, por exemplo, as nitrobactérias, que ali oxidam o nitrogênio. Agora, quanto às bactérias heterótrofas, nós temos aqui as respiradoras. Essas respiradoras, elas estão classificadas em anaeróbia, quando essa respiração acontece com gás carbônico, e aeróbias são aquelas que respiram usando o oxigênio. Então, essa aqui usa o oxigênio. E essa daqui, ela não usa o oxigênio. Seria um conceito melhor. A anaeróbia, ela não usa o oxigênio. Agora, a anaeróbia, a bactéria anaeróbia pode ser facultativa. É aquela que tanto faz ter oxigênio ou não. Ela não usa. Mas se tiver, tanto faz. Tanto faz ter ou não. Agora, a obrigatória, se tiver oxigênio, ela morre. Então, a anaeróbia obrigatória, ela não vive na presença do oxigênio. Não, ela morre. Como um Clostridium tetani, por exemplo. Ok? Agora, em relação às heterótrofas, são as respiradoras que eu falei aqui em cima. E embaixo você tem as fermentadoras, que são as bactérias que realizam a fermentação para produzir o seu alimento. Quando a bactéria fermenta, ela produz uma substância e mais a sua energia, que é o ATP. A fermentação ela dá um rendimento de 2 ATP para as bactérias. Aqui nesse slide, nós vamos trabalhar a classificação das bactérias quanto à forma. Quanto à forma, a bactéria pode ter forma arredondada, como os cocos, forma de bastão, como aqui, por exemplo, os bacilos. Ela vai ter forma de vírgula, como o vibrião. Um exemplo de vibrião é o vibrião colérico, da cólera. Tu vai ter forma de bacilo, mas com aqui esses flagelos, ó, que é a bactéria flagelada. Tu vai ter também as bactérias aqui em forma de bacilos, em colônias, que aqui você pode ver que eu tenho aqui um streptobacillus, são vários bacilos aqui, ó. Aqui tem 3, mas realmente são 7, 8 bacilos. Quando é em forma de bacilo, tu usa streptobacilo. Quando é em forma de coco, tu usa streptococo. Ou seja, o streptococo parece essa forma de colar aqui, ó, um colar. E o Staphylococcus parece um cacho de uva. Um exemplo de Staphylococcus é o Staphylococcus aureus. E aqui você tem em forma de vírgula, que é o vibrião, e aqui você tem em forma de espiral, que é o espirilo. A bactéria, por exemplo, que causa a sífilis, tem a forma de espiral, que é o treponema pálido. E o diplococo, quando você tem 2 cocos, você chama de diplococo. Em relação à reprodução das bactérias, a sua reprodução mais importante e praticamente a única que ela tem é esta reprodução aqui, chamada de bipartição, cisparidade
ou divisão binária. Como ocorre isso? É quando uma bactéria, essa reprodução aqui é assexuada, porque você não tem a troca de material genético, você não tem a recombinação genética aqui neste caso, não. Então você tem uma bactéria, essa, em primeiro momento, duplica o seu material genético, você vê que tem 2, e logo em seguida, ela vai se dividir em duas, por um estrangulamento, ela se divide em duas, formando duas geneticamente iguais. Então, essa é a bipartição. Começa quando uma bactéria forma no final duas geneticamente iguais, idênticas, um processo de clonagem. Essa reprodução é assexuada, conhecida como bipartição, divisão binária ou cisparidade. Aqui eu tenho outros mecanismos, mas não é uma reprodução. Não, esse mecanismo ele vai apenas aumentar a variabilidade genética. Como é que acontece essa reprodução? Você tem duas bactérias e elas vão se encostar uma na outra. E quando elas se encostam, ela forma uma ponte citoplasmática, por umas estruturas que ela tem, parece um espelhinho, que são os pires. E aí eu tenho um pire especial, que aí forma essa ponte, e aí o material genético passa de uma para outra, ou seja, da doadora para a receptora. Então, uma bactéria vai doar um pedaço do seu material genético para outra. E esse pedaço é o plasmídio, que são aqueles fragmentos de material genético. Lógico que primeiro ela duplica esse plasmídio, depois ela passa para outra. Interessante, né? Enquanto que a que recebe esse material genético ela é beneficiada. A que doou não recebe nada, né? Ela apenas está doando, mas isso ajuda a outra bactéria. Isso é conjugação. Então, isso aqui contribui o quê? Para aumentar a variabilidade genética nas bactérias. Outro processo que também contribui com o aumento da variabilidade genética é a transformação. A transformação é quando uma bactéria ela morre, como você vê aqui, ela foi lisada, ela sofreu lise, que é destruição, e o material genético dela ficou disperso, olha só aqui. Ficou liberado lá no citoplasma ou lá na região onde essa bactéria foi destruída. Aí vem uma outra bactéria e simplesmente vai e absorve esse fragmento. Olha aqui. Ela absorveu o fragmento da bactéria que morreu. E quando ela absorve esse fragmento, se incorpora ao seu material genético. E essa bactéria foi transformada, porque ela tem um pedaço de material genético que não é dela, é daquela que foi destruída. Então a transformação é quando uma bactéria absorve fragmentos de DNA de outra bactéria que foi lisada, que sofreu destruição. Bom, agora aqui a gente vai ver algumas doenças causadas por bactérias, que são as bacterioses. A tuberculose ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ele é o agente causador. E a tuberculose, como é que você pega? Por gotículas de saliva, pela tosse, através de um doente. E como é que você previne a tuberculose? Como é a profilaxia? É a vacina. A vacina é conhecida como BCG, que é a vacina para o bacilo de Koch, que é, no caso, a tuberculose. Outra doença importante é a cólera. E a cólera, quem causa é o vibrião colérico. E como é que você pega a cólera? Água e alimentos contaminados com coliformes fecais, por fezes humanas. Então, a transmissão é a orofecal, quando você bebe água contaminada ou ingere alimentos contaminados. Ok? E é interessante que, para evitar essa doença, não tem uma vacina, mas você deve fazer o quê? Higienizar bem as frutas, os legumes e beber água o quê? Tratada. Em relação ao tétano, que é outra bactéria, quem causa o tétano? É o Clostridium tetani. Como é que você pega o tétano? Quando você pisa em algum objeto pérfuro-cortante que perfura o teu pé. E essa bactéria ela fica na terra, porque ela morre com oxigênio, então ela está ali enterrada. Então, se você pisar em algum material pérfuro-cortante, né? E se isso perfurar o teu pé, e se tiver bactéria, você pega esta doença. Porém, existe vacina para o tétano e nós temos que estar em dia com essa vacina.
Então, a melhor forma de prevenir o tétano é a vacinação. É a vacinação. E a leptospirose? A leptospirose, quem causa é a Leptospira interrogans. É muito comum no Brasil, devido à falta de saneamento básico no nosso país, que é precário. Tem, mas é precário. E aí, na época das chuvas, que dá aquelas enchentes, espalha o lixo, vem os ratos, e aí ali pode estar a urina de um rato contaminado, e ali você pega a leptospirose. E como é que você consegue prevenir essa doença? Também não tem vacina. A prevenção seria evitar contato com alagamentos e enchente, onde tenha a urina de animais, principalmente o rato. Bom, aqui eu tenho outra, né, doença muito conhecida por bactéria, que é o botulismo. Então, quando você for comprar algum enlatado, muito cuidado, que se tiver estufado, não compra, porque se estufou ali pode ter a bactéria. Porque a bactéria, quando fermenta, ela produz um gás e a lata estufa. Essa bactéria está muito nesses enlatados, como a ervilha, como aqui você tem aqui o palmito. Então, muito cuidado, né? Conserva ao comprar enlatado. Aqui eu coloquei essa essa mulher aqui, né, aplicando o botox, porque essa bactéria ela produz uma substância que é uma toxina, e essa toxina, quando você ingere, você pode morrer, porque ela paralisa o músculo da respiração. Por isso, cuidado, muito cuidado com essa bactéria. Mas o homem conseguiu extrair essa toxina e usar em benefício, né, das pessoas que são vaidosas, porque você pode pegar essa toxina e utilizar no botox. Porque essa toxina ela consegue paralisar os músculos. E ela ali paralisa músculos, por exemplo, ali perto da pálpebra. E aí surge, aí some aquela ruga. Mas ela perde aquela expressão facial, porque essa toxina ela paralisa o músculo. Bom, a bactéria pode ser usada para o meio ambiente, é porque ela descontamina o meio ambiente. Aqui você vê o antes, tudo sujo, cheio de lixo. Aí quando usa a bactéria, ela decompõe todo esse lixo e tudo aí fica bonito. Então isso é chamado de biorremediação. Biorremediação é quando você usa bactérias para descontaminar o ambiente. A biorremediação não usa só bactérias, pode usar fungos e algas, mas no caso desse assunto, como o assunto é bactérias, eu estou dando ênfase para as bactérias sendo usada neste processo chamado de biorremediação. Aqui você tem um petróleo, né, contaminando tudo. O petróleo ele contamina quando tem um vazamento de petróleo em um oceano, e aí você prejudica os peixes, as aves. Como eu tiro esse petróleo? Também com as bactérias, que elas vão decompor pela biorremediação. Como esse processo é lento, aí um homem faz a opção por outro tipo de processo para tirar o petróleo, que é a destilação fracionada. Outra importância da bactéria seria usar ela na engenharia genética. Ou seja, você pode produzir a insulina e o hormônio do crescimento com auxílio das bactérias, utilizando bactérias e estruturas que a bactéria tem, como, por exemplo, o plasmídio, que está na bactéria, e como as enzimas de restrições, que a bactéria também produz. Então, com as enzimas de restrições, o plasmídio e a bactéria, eu consigo produzir insulina e o hormônio do crescimento. Aí nós terminamos as bactérias. E as cianobactérias? As cianobactérias também fazem parte do grupo do reino Monera. Então, dentro do reino Monera, as bactérias eu já comentei. Em relação às cianobactérias, é bem simples. Basta a gente saber que elas realizam a fotossíntese, porque elas têm clorofila semelhante às plantas. Então, as cianobactérias contribuem com a produção de alimento para toda a cadeia alimentar, porque ela é a base da cadeia, e produção de oxigênio também para o planeta. É importante dizer que as cianobactérias elas fazem parte da comunidade pioneira. Quando você tem um ambiente inóspito, onde vai ali surgir aí uma vida ali ainda, então quando você tem um ambiente onde não tem nada, os primeiros seres a habitar aquele local, um deles são as cianobactérias. Aqui você tem um link. O link ele está nas árvores, essa estrutura branca, e o link ele é formado por o link é formado por um fungo e uma alga, e essa alga é a cianobactéria. Agora, partindo para outro grupo,
que é o grupo das árqueas, porque o reino Monera, lembra que tem dois domínios. O domínio bactéria, que envolve as bactérias e a cianobactéria, e o domínio das árqueas, como eu falei no início da aula. O domínio das árqueas, você tem as arqueobactérias, que são aqueles organismos que vivem em condições extremas, como muito sal, como muito metano ou muito calor. Damos aqui ênfase para as bactérias, para as árqueas chamadas de metanogênicas, que elas produzem metano, que é utilizado como energia. Então, nós podemos usar essas árqueas para a produção de energia para os seres humanos, porque elas conseguem produzir o metano, né, durante o seu processo de respiração. E agora, bora resolver algumas questões aqui. Primeira questão aqui diz o seguinte: em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera? Todos. A ausência de núcleo, todos eles não têm carioteca. Se não tem carioteca, não tem um núcleo. Mas e presença de clorofila? Então, a ausência, todos têm clorofila? Não, só que tem clorofila é a cianobactéria. Outra, a ausência de carioteca é verdade, eles são procariontes, não tem carioteca. E capacidade de síntese de proteína? Sim, porque o reino Monera tem o ribossomo que produz a proteína. Portanto, isso está comum em todos. A presença do ribossomo e a ausência da carioteca. Então, a resposta aqui é a letra B. Segunda questão, uma questão do Enem. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento básico está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento, relatando a 30 dias ter contato com águas de enchente. Aqui eu tenho uma palavra-chave, águas de enchente. E ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto. Olha só, não tem rede de esgoto e nem drenagem de águas pluviais. Se não tem drenagem, ali a água acumula. Ainda tem o lixo inadequado. Então o lixo se espalha nessa água. Tem a chuva e o lixo atrai o rato. E o rato vai urinar. E a pessoa pegando essa bactéria que é a Leptospira interrogans, a pessoa vai ter sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares. Eu não tenho nem dúvida que a resposta, então, é a letra D. Ele está falando da leptospirose. Muito obrigado, meu querido aluno. E esta foi a videoaula. Esta foi a nossa videoaula sobre bactérias. Acompanhe a nossa próxima videoaula que vai ser sobre os protozoários. Estamos juntos. Muitas bênçãos e muito obrigado.